Mas, enfim, bem legal esse esquema que vocês fazem aí com. E, Aline, mudando um pouquinho de assunto, Uhum. Você teve sempre esse sonho de ser advogada, de exercer essa função que você está exercendo hoje, ou não? Como que foi o caminho até agora? Não, eu costumo dizer, até fiz uma postagem sobre isso, que foi o direito que me escolheu e não eu que escolhi o direito. Eita. Enfim, né? De família pobre, a gente já vem aí meio que conformado que assim, o pai não tem condições de estar pagando uma faculdade, né? Então, quando eu estava terminando o ensino médio, eu ficava pensando assim, o que eu iria fazer da minha vida depois que concluísse o ensino médio. Então, me vinha a cabeça de fazer cursos administrativos, de auxiliar, alguma coisa assim, né? Sim. E aí eu prestei, teve o Enem no último ano, e eu prestei o Enem. Até então não tinha a bolsa do ProUni, não sabia da bolsa do ProUni. Eu fui na balada e fui fazer o Enem no outro dia, Foi bêbada. voltando da balada. Fui basicamente bêbada Ai, fazer o ai, ai. Enem e tirei boa nota ainda em redação. Enfim, e eu comecei a trabalhar, eu trabalho desde os 17 anos, dos 16 para os 17 anos, e eu comecei a trabalhar no CEUNSP de Salto, chamava agente de relacionamento, e atendia ali as pessoas que iam fazer o curso. Sim. Só que o CEUNSP, ele não dava bolsa, eles foram assim bem claros quando nos contrataram, que eles não davam bolsa para funcionário. Ok. Aí lá no CEUNSP eu fiquei sabendo sobre o ProUni, porque a gente tinha que instruir os alunos, então eu fiquei sabendo sobre o ProUni. E eu tinha prestado o Enem. E eu pensei assim, nossa, é minha oportunidade de fazer uma faculdade. Porque até então eu ganhava pouco lá, meu pai não tinha condições também de pagar uma faculdade para mim. Eu também, na época, nem tinha noção de estudar para uma federal. A gente vem do ensino médio em escola pública, né? Você não tem essas noções, né? Enfim, e eu vi a oportunidade de me cadastrar. Só que na hora de cadastrar, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu quero fazer da minha vida? Tinha exatamente 4 cursos. Eu coloquei 4 cursos diferentes. Como eu tinha uma prima que era formada em direito, eu fui lá e coloquei direito, administração, nutrição e educação física. Logo eu que sempre odiei fazer educação Fazer física, não exercício. fazia. Não fazia porque eu sofria bullying, sempre fui gordinha, sofria bullying, e aí não fazia, minha mãe assinava na escola para eu não fazer. Mas enfim, tava lá a opção, coloquei. E seja o que Deus quiser. E coloquei o CEUNSP, coloquei umas outras faculdades lá, já não me recordo, porque isso foi lá em 2005. 2004 para Caraca, hein? 2005. Que tempo. Foi. Muito tempo. E aí, revelando que eu tô velha. Enfim. Enfim, quando Você que tá veio. falando. Ah, mas não tem problema, porque é velha com rostinho novo. E- Então, aí quando veio a resposta, veio direito. Veio a resposta aprovada em direito. Eu fiquei assim, meu Deus, direito. Fiquei, gente do céu, e agora, né? Tipo, fiquei feliz e pensando, que loucura! Nunca imaginei na minha vida fazer direito, nunca pesquisei sobre. Vai E ao falei racho. assim, vou meter a cara, eu vou pegar essa oportunidade, prestar a faculdade de Direito, porque assim, eu não vou ter outra oportunidade, aí mais pra frente, quem sabe eu faça outra. Então, Sim. assim, eu já entrei, digamos, contrariada. Aham. Então, entreguei o restante dos documentos, aprovei com bolsa 100%.
quando eu entrei na faculdade, já tinha um mês que tinham iniciado uma sala de aula com 100 alunos. Eu nunca tinha visto na vida, completamente diferente da escola. E eu sentei lá no fundo, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Era pra você estar fazendo administração, que era mais E, fácil. e os professores falando, porque assim, a gente estava tão acostumado no ensino médio que o professor escrevia, ditava devagar, e na faculdade não, escreve tópicos, você que vai xerocar a sua matéria, e eles vão falando, e você que anote. Eu tinha altas dores na mão, porque você tem que ficar anotando lá o que eles estão falando. Sim. Não tinha, assim, muitas condições para comprar livro, porque eu já Aham. pagava o ônibus da faculdade. Enfim, aí os 2 primeiros anos, que eu ainda era muito nova, eu tinha 18 anos, então eu fiquei, nossa, né, encantada. Aí tinha os barzinhos, então eu não fui uma aluna aplicada, eu fui uma Meu Deus, aluna, esses barzinhos da vida, viu? Ai, nunca, ai, ai. não reprovei, porque eu, por ser bolsista, não podia reprovar. Então, cada prova era choro, né? Você ia chorar, professor lá. Não, eles não adiantava, tinha que estudar mesmo. E aí, no terceiro ano, veio da faculdade, ofereceram lá o plano da formatura. Eu comecei a pagar, daí eu parei eu tomei juízo, parei de ir pro bar. Aí eu falei assim, não, agora eu vou pagar a formatura, que é caríssima, então eu vou parar de ir pro bar, vou me dedicar aos estudos. E me dediquei, tirei notas muito melhores do terceiro ano até o final, até o TCC. O último ano do TCC foi o mais triste de todos, porque, assim, eu dormia 3 horas só por noite, entrava às 7 horas da manhã, então eu tinha que acordar às 6, quando eu trabalhei na Danata Alimentos. Então, assim, eu ia chorando para a faculdade, Nossa. chorando. Mas Aí você aí, trabalhava das 7 às. trabalhava das 7 às 5. O ônibus, Aí chegava em casa, tomava banho ou ia direto? tomava banho, comia, às vezes não dava tempo de comer. Minha mãe fazia o lanche, era pão com mortadela, bolacha, e eu pegava o lanche e já entrava no ônibus. Você estudava no Faditu? Não, no C1 em Salto. Ah, você os Eu, pincel. eu me formei em C1 em Salto. Então, eu me formei em 2009, colei grau em 2010, e o que eu fiz? Estacionei. Estacionei é a coisa que eu mais me arrependo na vida, porque eu terminei a faculdade ainda com a mentalidade não quero advogar. Eu trabalhava na Danata Sim. como auxiliar administrativa, e lá me foi prometido que eu subiria de cargo, Aham. que eu faria curso lá e trabalharia na área administrativa. Então, assim, como eu saí da escola e já fui para a faculdade, eu na minha cabeça eu pensava assim, não, eu tenho que descansar, porque eu fiquei muito tempo estudando, eu quero descansar. E assim, a única coisa que eu me arrependo muito foi essa pausa que eu fiz. Eu me arrependo demais, porque muitos colegas que se formaram comigo hoje são assim profissionais renomados, assim, bastante conhecidos. Já era para eu ter me dedicado, estudado na época, mas não fiz. E aí fui dependendo da empresa, tinha aquela estabilidade, né, financeira, fiquei com medo e não fiz. Aí foi no pior momento da minha vida, né, que eu casei, divorciei, no pior momento da minha vida, que eu voltei para casa dos meus pais, desempregada, divorciada, que eu comecei a estudar. Falei, agora eu vou estudar, né? Eu usei então aí o meu fundo do poço, que eu fiquei no fundo do poço da lama, e falei assim, agora eu vou me dedicar àquilo que já era para eu ter feito.
Então, de Você, aprendizado para todos, você né? preferiu quebrar a cara para depois. Sim, que fique de aprendizado para todos, que no fundo do poço tem mola, só depende de você. E eu tinha a opção de ficar deitada na minha cama chorando e lamentando o ocorrido, ou eu tinha a opção de meter a cara nos livros e estudar. Então eu comprei vídeo aula para preparação da OAB e falei assim, não, agora eu vou me reerguer. E estudei, ficava até 4 horas da manhã estudando, porque assim, tinha as leis tinham mudado, né? Do tempo que eu terminei a faculdade, tudo tinha mudado e eu tinha que reaprender, muita coisa eu tinha que reaprender. Então eu ficava até 4 horas da manhã, levaram 6 meses até a prova da OAB, então foram 6 meses estudando muito. Passei na primeira fase de primeira, aí a primeira fase é alternativa, né, xizinho. Aí a segunda fase é escrita, reprovei na segunda fase. Aí a gente tem direito de fazer a repescagem, que chama. Aí eu paguei mais metade para fazer a repescagem e passei na repescagem, para não retornar na primeira fase de novo. E as provas de, pra, de advogado é difícil? Ah, é bem difícil, viu? Não, só não é mais difícil do que provas de concurso público. Mas Vocês fazem assim, algum estudo de caso, assim? Tipo, tem que fazer na um estudo. segunda, na segunda fase, sim. Putz, deve ser complicado, né? Sim, na primeira fase é alternativa, mas assim, tem muitas questões parecidas, né? Então tem bastante pegadinha. Mas É, tem que acertar metade. Aí a segunda fase é um caso, tem um caso, e você tem que estudar ele e tem que fazer a peça, que a gente chama, a peça é a petição. E tem que fazer a petição relativa àquele caso. E é o que mais vale ponto, a peça. E depois da peça tem algumas perguntas também para responder. Tudo escrito à mão. entendi. E desse estudos de caso, assim, hoje, como você, dos casos que você pega, assim, você pode falar para a gente, assim, quais você se identifica mais, qual que você fala assim, ou não tem essa, advogado tem que pegar qualquer. Realmente advogado tem que pegar qualquer caso, né? Mas, É, o início da advocacia a gente dá uma desesperada, né? Porque a gente precisa de dinheiro, mas é aquele negócio, né? Quem pega tudo, quem sabe tudo, não sabe nada. Então verdade. é preferível você focar numa área que você tenha mais conhecimento para Sim. você entregar um trabalho melhor para o seu cliente, para você saber explicar para ele aquilo que ele precisa. Então, assim, eu não curto a área previdenciária. Então, eu excluí a área previdenciária da minha vida, advocatícia. Não curto tributário, excluí tributário. Deus me livre. Então, sim, então atualmente assim a área que eu mais domino e que amo de paixão é a área de família. É a área da O briga mesmo. divórcio, da porrada, da pancada. É a área 50% para cá. é a área da Vem. é a parte que eu mais gosto, porque como eu sou uma pessoa muito emocional, eu gosto de emoção. Então eu Ah, gosto de envolvimento. Mas assim, obviamente que agora eu sei separar. No começo a gente se envolvia, mas você tem que saber separar o problema do seu cliente, o emocional, com a sua vida, né? você misturava tudo assim, emocional da sua vida Ah, com eu ficava assim, pensando, ai, mas coitado, aconteceu isso, aquilo. Hoje em dia eu não penso mais, tipo, eu deito no travesseiro e acabou aquilo lá pra mim, né, do você ficava problema se do cliente. colocando. Mas o advogado, assim, tem que não tem que se colocar no lugar também dele? Tem. Eu acredito que o ponto alto da advocacia é ser empático, né? Então Sim. você tem que, o que o seu cliente almeja, é claro, dentro dos limites da lei, né? Porque a justiça não pode sobrepor o direito.
Então, você tem que verificar ali se ele está sendo o justo também com a outra parte, né? Mas você vai buscar defender o lado dele sempre. Esse é o segredo do advogado. Você tem que apoiar. A gente tem que ser um pouco psicólogo, né? Quando a gente atende. Porque você tem que ali, às vezes a pessoa vem ali de um problemão, então vem e taca tudo em você. Então ali, aquele momento, você tem que escutar. Você tem que dar atenção para ele, escutar, raciocinar e buscar e-mails para ajudá-lo. Dentro do limite da lei, é claro. Não ferindo o direito do outro. Entendi. É bem complicado mesmo. Sim. E agora tem uma pergunta